Eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Edila Barbosa, sou Brasil Step Supply Lead na Totox. Sou uma mulher negra, com cabelos pretos medianos e com cachos, com algumas mechas. Estou usando uma camisa branca de gola alta. E aqui atrás de mim eu tenho um fundo azul com uma mulher negra com um turbante amarelo pintado. Para dar início à nossa sessão, a nossa próxima sessão e primeira sessão da nossa tarde, eu vou convidar a Luma Correia, gestora de produtos, e a Júlia Murano, engenheira de dados. Elas vão nos apresentar um case sobre os impactos causados em um time de dados ao aplicar técnicas de Product Thinking. Uma ótima sessão para todas vocês e até já já. Boa tarde, obrigado, Edila. Oi, gente, eu sou Luma Correia, uma mulher de cabelos curtos, enrolados, não dá para ver muito bem porque eu estou de fone. Atuo como gestora de produtos aqui, estou com uma camiseta hoje da Totox, escrito Juntas Criamos Impacto Extraordinário. E no meu fundo é o meu quintal, ele está embaçado, mas tem umas plantinhas e um coqueiro. Oi, pessoal, meu nome é Júlia, eu sou uma mulher branca de cabelos lisos, mais ou menos lisos e curtos. Eu sou engenheira de dados aqui na Totox. Eu tô com uma camiseta da XConf, mas não dá pra ver, ela só é preta. E o meu fundo é uma parede branca. E hoje a gente vai falar um pouco sobre impactos causados no time de dados ao aplicar técnicas de Product Thinking. E para começar, eu quero que vocês imaginem um grande lago e que vocês fazem parte de um grupo de pessoas biólogas que vai fazer um estudo sobre esse lago, vai entender como é a população de peixes, os micro-organismos, a poluição daquele lago, vai gerar um relatório e vai entregar para o seu chefe, lá, o seu cientista líder, fazer algumas tomadas de decisão em relação a isso. E aí, beleza. Aí você vai lá com a sua equipe de biólogos e começa a fazer as medições, conta a quantidade de peixes, pega algumas amostras da água para fazer algumas culturas de bactéria e tal. Aí você gera o seu relatório e entrega para o seu chefe. E trabalho entregue, vamos comemorar. Tudo certo. Porém, alguns dias depois, o seu chefe te dá o feedback de que aquele relatório estava meio sem pé nem cabeça. Tinha alguma coisa ali que não parecia que estava muito certo, tinha alguma história sendo mal contada. E que ele não usaria aquele relatório para a tomada de decisão até que isso fosse ajustado. Pois bem, foi mais ou menos isso que aconteceu com uma de nossas clientes. A gente chegou lá para fazer um produto de dados de métricas de uso de um aplicativo que rodava em diversas plataformas, como o Android, iOS, Web, etc. E aí a gente chegou lá para fazer essas coisas e fez várias reuniões com os clientes e ele explicou como que eram esses bancos de dados, que métricas que tinham ali, que campos que tinham, que informação que a gente ia precisar usar. E aí a gente foi lá e a partir dessas reuniões começou a produzir o nosso produto de dados. E aí parecia tudo certo, né? A gente entregou, a gente produziu o nosso produto de dados, a gente foi comemorar, e aí entregamos. Agora a nossa cliente vai ficar feliz, vai conseguir usar nossos dados para poder tomar as decisões que ela precisava e tá tudo certo. Só que depois de um tempo, a nossa cliente começa a avaliar o nosso MVP e ela dá um feedback super negativo de que aqueles dados não estavam bons, não estava nem perto do que ela esperava para aquele produto, né? E que ela não ia usar aquilo, não ia nem perder o tempo dela validando mais aquilo, porque realmente estava muito fora da realidade. Então foi realmente um esculacho. E o nosso produto de dados era falho. Aí a gente teve que tomar um passo atrás, assim, né? Dar um passo para trás e começar a pensar o que aconteceu. E aí, voltando para a nossa metáfora, né, do lago, o que será que aconteceu com esse lago que as nossas medições estavam tão fora da realidade? A gente começou a analisar isso e a gente percebeu que a gente precisava entender de onde vinha aquela água daquele lago. E a gente percebeu que tinham vários rios que formavam aquele lago. E cada rio tinha uma característica diferente. E a gente não ia conseguir entender o que esse rio, o que estava acontecendo nesse lago, se a gente não entendesse cada um desses rios. Então, na prática, a gente percebeu que aquelas reuniões que a gente fez com o cliente, elas só mostravam para a gente o que o cliente esperava daquele banco de dados, e não exatamente o que realmente estava rolando lá. Porque como era uma base muito grande e muito complexa, com muitos produtores de dados envolvidos, era muito difícil ter uma noção, só em reunião, do que realmente estava acontecendo. Então, a gente percebeu que a gente ia precisar ter uma abordagem mais estruturada de entender o que estava vindo de cada um desses produtores de dados. E para isso a gente usou técnicas super avançadas e super maneiras de Product Thinking, que a Luma vai explicar um pouco melhor para a gente.
Bom, com esse cenário negativo, né, esse feedback negativo da nossa cientista-chefe, o time de biólogas acabou chamando para o novo estudo, uma socióloga antropóloga, então outra disciplina, né, para poder apoiá-las e a entender esses problemas reais que estavam acontecendo ali, né, o que estava acontecendo nesse ecossistema onde o lago estava. Foi quando o time passa a então fazer práticas de observação e investigação do porquê das coisas. O objetivo era entender como as coisas estavam funcionando, quais eram os processos que estavam acontecendo ali, né? Espécies de animais, peixes, pessoas que estavam habitando aquele lugar, né? Que acabava tornando esse lago tão diverso, heterogêneo, com múltiplos elementos, que no primeiro estudo a gente não sabia explicar. Ou seja, na prática, diferentes técnicas de produto foram aplicadas com o objetivo de identificar quais eram os casos de uso reais do produto digital da nossa cliente, que de fato acabavam gerando essas métricas de uso que a gente precisava mensurar para entregar o nosso produto de dados, né? Então, esse produto ele precisava representar essa realidade. E como a Ju disse, né, a gente precisava entender qual era a origem desses dados, né, quais eram os rios que formavam esse grande lago, né, como esses dados fluíam, como eles eram enviados para o banco de dados, entender esse fluxo, a jornada dos dados que representava esse verdadeiro uso do produto digital da nossa cliente. No final das contas, o time ele queria conseguir olhar para o banco de dados, que era a fonte utilizada para gerar essas métricas de uso, e entender quais eram as histórias que estavam sendo contadas por aqueles conjuntos de informações, aquelas N abas, tabelas, colunas, né, todas aquelas linhas disponíveis. Bom, aí foi aí que nós fomos lá e realizamos entrevistas com os pescadores e moradores da região para identificar como utilizavam os rios que compunham esse lago. Se era para pesca, para alimentação, se era para alguma atividade esportiva, se era rio de navegação, se era mais profundo, né? Enfim, entender o uso disso. E também queríamos entender quais eram os tipos de espécies de peixe que estavam sendo consumidas por essas pessoas. Após esse momento, a gente identificou um grupo de ambientalistas na região, que já havia feito um estudo anterior ao nosso e identificado, catalogado todos os rios que formavam esse lago. Então, com informações, inclusive, dos níveis de poluição, da demarcação dos territórios, se os territórios eram propriedade particular ou pública, né? E essa imersão com esse grupo foi bem importante, pois a gente conseguiu identificar e entender os desequilíbrios que estavam acontecendo por ali. E aí, analisando tudo isso, né, e com todas essas informações em mãos, a gente conseguiu localizar os donos das terras, os proprietários por onde os rios passavam, que acabavam desaguando nesse grande lago, né? Tanto fazendeiros quanto entidades públicas. E aí identificamos também a forma como eles aplicavam ações de preservação, conservação, ou se estava rolando alguma atividade prejudicial ao meio ambiente por ali, né? Por fim, com todos esses documentos e mapas, né, que a gente descobriu e essas pessoas que a gente conversou durante todo esse processo, tudo isso que foi consultado, a gente conseguiu realizar um novo relatório sobre os peixes existentes naquela região, os recursos que estavam preservados ou prejudicados desse lago, né, e dos seus rios de formação. Então, gente, na prática das técnicas de Product Thinking aplicadas, realizamos um fluxo inverso, né, oposto à primeira abordagem do time, onde não tinha disciplina de produto. Na primeira abordagem, o time foi diretamente no banco para criar o produto de dados, métricas de uso. E agora era diferente. A gente começou por entender com os usuários finais, ou seja, o cliente da nossa cliente, quem usa o produto digital da nossa cliente, como eles utilizavam esse produto em diversos dispositivos. E aí, com isso, entendendo esse uso, a gente levantou casos de uso reais, né? Então, já estávamos tocando na realidade ali, que era algo que não tinha sido feito antes também. Depois, o nosso grupo de ambientalista, na nossa metáfora, são os designers de experiência, que a gente também conseguiu conversar, designers de experiências da cliente, né? Esse pessoal de design, eles já tinham feito um levantamento dos bugs e fricções de experiência nesse produto, que a gente precisava gerar as métricas de uso,
e eles tinham feito isso para diversos dispositivos. Então, acessando essas conversas e esses estudos do pessoal de design, a gente conseguiu validar alguns casos de uso que a gente já tinha levantado na etapa anterior. E aí, por fim, e muito importante para fechar esse processo todo de descoberta e entendimento, a gente conversou com os times produtores de dados da nossa cliente, que na nossa metáfora são os rios que formam esse lago, entendendo as regras de negócio que eram aplicadas nas transformações dos dados e como esses dados eram enviados para o banco. Foi quando a gente percebeu a despadronização. Então, não havia um padrão, né? E isso que acabava tornando esse banco de dados tão complexo para a gente. E aí, tudo isso gerou uma documentação primeiramente visual, com dinâmicas e N desenhos e mapeamentos, e posteriormente uma documentação técnica, né, que é justamente o rastreio do fluxo dos dados, onde a gente documentou todos os eventos, desde a produção do dado, a origem do dado, suas transformações, até a disponibilização nessa grande fonte que era o banco, né. E aí, em suma, pela abordagem de produto em um desafio de dados, aplicar o pensamento de produto em data, né, nós tínhamos como premissa que nossos consumidores, os consumidores do nosso produto de dados eram os cientistas de dados e os analistas, que precisavam dessas métricas de uso para tomar as decisões, né, aí fazer seus relatórios. E tínhamos também esse olhar de os conjuntos de dados, né, que geravam essas métricas, eles precisavam ser como um produto, né, então útil em apoiar e suportar essas decisões da área de analytics lá da nossa cliente. Mas depois de tudo isso, né, que a gente fez, todas essas técnicas de produto aplicadas nesse desafio, de escopo tão técnico, né, a gente começou a observar os resultados e impactos de todo esse processo. E é claro que teve um impacto técnico, né? Quando a gente começou a entender melhor o que estava rolando nesse rio, a gente começou a perceber que a gente estava fazendo algumas análises que não eram ideais para aquele contexto. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma cultura de bactéria super complicada, que demorava e era cara, e a gente descobriu que tinha uma espécie de peixe que era super sensível a essa bactéria. Então, se a gente conseguisse controlar a população de peixe nesse lago, a gente já conseguiria calcular acompanhar, né, os níveis da bactéria no lago. Ou seja, com esse conhecimento, a gente descobriu novas abordagens para o cálculo das métricas, que não só foram mais acuradas e mais próximas da realidade, mas também foram mais baratas e mais rápidas de serem calculados. Mas se esse processo fosse só técnico, se o impacto fosse só técnico, eu acredito que a gente nem estaria aqui contando toda essa história, né, Luma? É verdade. Então, além disso, voltando à nossa metáfora, começamos a entender de onde vinha cada peixe e cada fluxo, correntes percorridas por cada espécie, né? Cada tipo de poluição, cada micro-organismo que tinha nesse lago. Ou seja, adquirimos o que chamamos de propriedade sobre os dados. E com esse conhecimento, a gente conseguiu ajudar o nosso cientista líder, que no caso era a nossa cliente, a alcançar os seus objetivos. Então, se ele precisava aumentar uma população de peixe para ajudar os pesquisadores da região, a gente já sabia de onde esses peixes estavam vindo. Se a gente precisava diminuir a poluição do lago, para ele ser um lago mais saudável, a gente também já sabia onde atuar, porque a gente sabia como que estava funcionando aquele lago. Então, na prática, a gente conseguiu ter mais argumentos para negociar e aconselhar a cliente sobre como fazer produtos de dados de maior qualidade e confiáveis. Exatamente. E depois de mapear os problemas, né, e saber quais rios contribuíam para cada problema, a gente conseguiu identificar os responsáveis, né, por aqueles territórios, por onde o rio passava, e responsabilizar esses indivíduos para que eles realizassem mais ações de preservação e conservação do rio, para garantir que o lago ficasse limpinho e saudável para a população poder consumir. O que quero dizer é que times produtores de dados da nossa cliente passam a se responsabilizar, a ser dono dos dados que enviam para o banco, coisa que não acontecia antes desse trabalho. E o impacto mais importante desse processo foi que ele ajudou a transformar a nossa relação com a cliente e a relação entre as equipes produtoras de dados dentro da própria cliente.
A partir daquele momento, a gente passou a ter mais conhecimento sobre os dados e os processos do que a própria cliente, o que nos colocou numa posição de consultoria muito interessante. E nessa posição de consultoria muito mais interessante, a gente passa a ter influência para além do escopo inicial do projeto, né, que foi contratado. Então a gente começou a ter influência também em outros times da cliente, né. E aí com isso a gente foi conseguindo moldar todos esses processos que estão envolvidos na criação dessa fonte de dados, né. Então toda vez que algum time precisava utilizar esse banco, ele acabava consultando a gente para garantir que houvesse uma preocupação e um processo ali que o dado fosse de qualidade, mais confiável, mais fácil de ser interpretado, né, e consequentemente mais usável pelas pessoas que estão ali nos times. Mas no começo não era tão fácil conversar com os outros times, porque eles tinham pouca visibilidade da importância desse processo. Mas com o tempo a gente conseguiu ir convencer eles, e eles foram entendendo o valor desse processo. E eles começaram a ter uma relação mais amigável e mais colaborativa, inclusive uns com os outros. E eles passaram a pensar e se preocupar na qualidade de dados e na qualidade dos seus processos, o que gerou um impacto relevante na cultura dos times das clientes. Bom, e aí relembrando aquele feedback inicial, quando a gente entregou nosso MVP, né, nosso relatório para a cientista-chefe, e ela falou: "Nossa, isso aqui está sem pé nem cabeça, não consigo tomar decisão com isso". Agora a gente tinha um outro cenário. Então a gente tinha conhecimento suficiente para entregar um novo relatório, né, com confiança nesses resultados, e que realmente contasse, né, a realidade, a vida real que acontecia naquele ecossistema todo. Uhum. E a lição que ficou disso tudo, especialmente para as pessoas mais técnicas do time, foi perceber que não era possível gerar uma métrica de uso se a gente não conhecia o uso do aplicativo, se a gente não tivesse em contato com o usuário final do produto, para a gente entender de fato como as coisas aconteciam e funcionavam. E o pensamento de produto aqui, ele focou em tornar o produto de dados viável para a tomada de decisão, né, usável para o nosso cliente, para os produtores de dados, e de valor, para além da entrega técnica. Então, gerando um impacto na cultura, como a Júlia falou antes, né, em relação a como eles cuidavam e tratavam desses dados, né, não mais como unidades isoladas, né, mas sim como produtos de verdade, que precisavam ser seguros e acessíveis o suficiente para apoiar o crescimento do negócio e as decisões que precisavam ser tomadas. E aí, para nós, essa interação que rolou, né, entre pessoas de diferentes papéis, né, pessoas de produtos, pessoas engenheiras, pessoas analistas, devs, enfim, né, é algo que a gente acredita muito, ele é muito potente nessa multidisciplinariedade, é uma perspectiva que a gente tem investido muito aqui na ThoughtWorks. E até justamente por causa desse impacto que vai além da excelência técnica, que é algo que já é esperado da gente. E eu, como engenheira de dados, que é um cargo muitas vezes bastante técnico, eu aprendi muito sobre consultoria e entendi que muitas vezes nosso papel vai muito além do código. E a gente precisa ter visibilidade das relações e dos processos da cliente. E que nem sempre só um time técnico é suficiente para isso. A gente tem que ter outros papéis envolvidos no time e isso pode ser muito poderoso. E é isso, eu espero ter conseguido passar um pouco da minha experiência e que isso ajude vocês a gerar um impacto extraordinário também. E antes da gente fechar, né, queria aproveitar aí pra gente agradecer, né, Ju? A gente queria primeiramente agradecer a Taluna Mendes, que foi quem me chamou para palestrar, principalmente, então ela sempre me apoia muito, então obrigada, Taluna. Eu queria agradecer também todo o time que participou, né, desse processo, dessa interação. Vocês sabem quem vocês são. E também todo mundo que participou dos feedbacks, dos 1000 testes, né, ensaios que a gente fez, todas as pessoas que participaram. Muito obrigada. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu grande amigo Dan Filber, que fez as ilustrações incríveis e exclusivas para nossa palestra, né? Inclusive ele se inspirou nessas fotos que vocês estão vendo, que é perto de um lugar que eu moro, aqui em Alagoas. E, enfim, muito obrigado, amigo, valeu. E tem o Bruno também, né, Ju? O Sim, Bruno não nos podemos esquecer do Bruno, né, que foi o consultor que ajudou a gente a montar a nossa palestra e dar uma forma, ajudou muito a gente a realmente abraçar essa parte da metáfora e da parte criativa da coisa, e foi muito legal, e ele realmente ajudou a gente a aprender muito a como apresentar e tal, então muito obrigada, Bruno, também, não sei se você está aí, né. Show. É isso, gente. Estamos abertos aí a dúvidas e perguntas. Eu tenho umas perguntas sim, vou compartilhar essas perguntas aqui para vocês, tá? A primeira pergunta que a gente tem foi do Rafael Rocha,
Ele quer saber se existe alguma diferença entre um Data Product Manager e um Product Manager. Oi, Rafael, excelente pergunta. Nossa, não estava esperando por essa, mas eu vou adorar responder. Então, a gente entende, né, Data Product Manager como uma capacidade, uma competência daquela pessoa de produto que ela é mais orientada a trabalhar com projetos técnicos de dados. Os projetos de dados geralmente são escopos bem técnicos, né, e a gente sabe que, quando fala em dados, tem um universo, a gente tem analytics, tem plataforma, tem IA, enfim, N coisas, né, então essa pessoa, ela consegue fluir, ela consegue navegar bem diante desses conhecimentos, né, e, obviamente, dentro ali de um desafio de dados, ela vai ter essa abordagem de produto, mas ela vai ter muito conhecimento, vai conseguir se comunicar nessa língua de data com essas pessoas de dados. Eu acho que o Rafael até se alongou na pergunta, agora eu consegui ver, ele perguntou também, Angela, proficiência em data science é necessária para atuar como um PM de produtos de dados, ou é melhor ter um bom, acho que é ter um bom storytelling, né? Olha, eu entendo que a, a grande capacidade, né, o que é grande exigido das pessoas gestoras de produto é a comunicação, primeiramente. Então, a gente tá ali na interface, né, lá a gente precisa se comunicar, saber se comunicar. Obviamente que o storytelling, ele ajuda nisso, né, são técnicas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E sobre data science para ser um PM, para atuar com produto de dados, não vejo que é uma necessidade, um pré-requisito. Eu acho que o principal pré-requisito enquanto pessoa de produto é você ir atrás do conhecimento, ser curioso, ser corajoso, né? E realmente ir atrás de conhecer, não precisa ter uma formação para trabalhar com produto de dados. Eu mesmo não tenho essa formação e trabalho como pessoa de produto especializada em data, né? E aí, se quiser trocar mais ideia também, fica disponível o meu LinkedIn, meus contatos, para a gente falar mais sobre isso. E só complementando, eu acho que é bom ter alguns conceitos, né, de dados, o que é o Data Lake, o que é o Data Warehouse, esse tipo de coisa, pode ajudar a tomar algumas decisões e ajudar, né, a guiar lá o seu time, mas não que você precise ficar horas debruçado em código e aprender PySpark, essas coisas, eu acho que aí também talvez não tenha uma coisa tão técnica, não tenha tanto valor para um PM. Perfeito, Bacana. é isso mesmo. A gente tem a última pergunta, que é a do Luiz Lourenzi. Qual foi o outcome definido e como o produto de dados ajudou a atingi-lo? Ju, essa é para você. A gente acabou tendo um processo muito mais de melhorar esse lago, né, do que realmente em gerar as métricas. A gente descobriu que tinha muitas dificuldades mesmo, assim, de integrar todos esses produtores de dados. Então, a gente acabou focando mais nisso, e aí a gente está deixando meio para depois, assim, a gente acabou atrasando essa coisa da produção dos produtos, de fato, assim, de gerar as métricas para serem usadas. A gente acabou ajudando os produtores de dados a se comunicar melhor e a remodelar, assim, essa relação entre eles, para depois voltar nessa coisa, porque tinha bastante coisa ali para ser resolvida. Bacana, Júlia. Tem uma última pergunta do Lucas Portilho, que ele gostaria de saber como se deu a pesquisa secundária para este projeto e de que forma as informações coletadas impactou a pesquisa primária. Bom, a gente foi meio que fazendo tudo junto, assim, durante o processo de discovery ali, né? Então, a gente tem os nossos objetivos, que foi o nosso planejamento para esse processo de produto, mas durante o caminho, as outras pesquisas, né, as secundárias, elas foram complementares aos achados que a gente já estava encontrando. E aí, no final, a gente chega nesse resultado, né, que acaba impactando muito mais, que acabou impactando, né, e até hoje impacta muito mais na relação, na questão relacional ali, do que na questão técnica, né. Obrigada, Luma. Obrigada mais uma vez, Luma e Ju.